Bom, pessoal, retomando então o vídeo, eu tive que dar uma parada aqui, uma cortada, senão fica muito grande depois para editar. O controle da rotina da realização de exames. Então, em primeiro lugar, a gente faz o exame físico, a radiografia, né, e outros meios de registro de imagem são levados à sala de laudos. Nesta sala é lá que o médico vai analisar as imagens. É quando ele vai dar o laudo, vai analisar as imagens e aí ele vai pedir, vai comparar aqueles exames, que é o que eu estava falando anteriormente, né, no vídeo anterior, com os exames anteriores. E aí ele vai ver quais as informações que tinham naqueles exames anteriores e a partir dali ele vai fazer como é que se diz, a comparação, né, para ver se houve uma evolução do quadro clínico ou não. O médico então vai concluir o seu laudo, vai encaminhar ao setor digitação, né, onde o texto é formatado, retornando posteriormente para o médico para fazer uma conferência final do que foi escrito, assinar o respectivo laudo. Neste momento, o exame pode ser considerado concluído e, seguidamente, ele irá para o setor de guarda de exames, onde o paciente fará a sua retirada na data, né, que foi consequentemente acordada e estabelecida. Seguindo, aqui nós temos um fluxograma do controle, né, de rotina da realização de exames. Aqui nós temos como exemplo um controle, onde inicia pelo pedido de exames, como eu falei anteriormente para vocês, a recepção, a sala de exames, o setor de guarda e retirada de exames, né? Primeiro vai para, retornando, pedido de exames, recepção, sala de exame, aí vai para a sala de laudos, depois para a digitação e para o setor de guarda e retirada de exames. Esse é todo o fluxograma do que eu acabei de falar para vocês, tá? Inicia no pedido, consequentemente vai para a recepção, depois encaminha para a sala de exames, sala de laudos, digitação e setor de guarda. Se o médico estiver lá naquele dia, de repente o laudo sai na hora, né? Dependendo da empresa, tem clínicas que, para não perder o cliente, estão fazendo isso, o laudo na hora. Seguindo, informatização do setor de diagnóstico por imagem. Né? A gente sabe hoje em dia que o grande desafio da administração é a informatização, né? A parte digital. Então, o problema todo, né, é que é um grande desafio para a administração, porque os custos são muito elevados, porque a gente trabalha geralmente com sistema de imagens, né, que tem que ser perfeito, né, a imagem digital. Então, a gente, se vai contratar uma empresa, o administrador tem que fazer as seguintes perguntas: de quem ele vai contratar esse serviço, como e quando ele vai contratar, se há recursos humanos disponíveis dentro da organização. Então, esse todo é um processo, né? Também aqui que é representado no fluxograma, para que o administrador possa contratar aí o setor adequado da radiologia. Controle de materiais e insumos que são utilizados nos exames. A gente fazia muito uso do raio-x, né? No passado. Hoje em dia o raio-x está sendo substituído pelo digital, mas ainda tem alguns locais, como eu falei, que utilizam, né? Os materiais e insumos utilizados na realização dos exames de diagnóstico de imagem preocupam inicialmente por seus elevados custos, aquilo que eu falei para vocês. Então, o que eles vão fazer? Vão tentar reduzir o máximo que puder. Então, papel hoje em dia, eles já nem imprimem, tem locais que já mandam a imagem e aí a pessoa, se quiser, que imprime em casa, né? Aliás, isso tem acontecido em quase tudo que a gente vê por aí, que o custo é repassado para o cliente. Eles continuam cobrando os mesmos preços, né? Que cobravam antes, não reduzem nada por tu imprimir em casa. Mas tem quem goste, né, por comodidade. Tem alguns médicos também que estão pedindo raio-x, que envia
como é que se diz, o diagnóstico de imagem por e-mail para ele direto, que aí ele já tem lá quando chegar no consultório, né? Então tem alguns médicos que também tem convênios com clínicas que fazem isso, tá? Dentro desse controle, os principais materiais e insumos utilizados no radiodiagnóstico são filmes radiológicos, meios de contraste, dispositivos de armazenamento de imagens, CDs, discos ópticos, fitas magnéticas, caracteres e outros instrumentos descartáveis, materiais utilizados no procedimento de intervenção e assistência de enfermagem. Então, esses são os principais, né, materiais que tem que ser comprados, que tem que ser analisados, né, tem que ser feito toda uma estrutura de contrato pelo administrador. Agora nós vamos iniciar em administração de recursos humanos, que fala sobre que o centro de diagnóstico de imagem, gente, ele tem que ter todo um pessoal altamente especializado. Por quê? Porque ele envolve a manipulação e operação de equipamentos complexos, né? Que para fazer a diagnóstico de imagem tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento grande, né? Ele utiliza, como eu falei anteriormente, a radiação ionizante, então ele tem que ter alguns cuidados à saúde. Por essas características, os responsáveis, né, na hora de cuidar, de contratar essa pessoa, tem que ver se o pessoal é qualificado, se é devidamente habilitado, se tem o registro no conselho, né? Isso é importante, ter o registro no conselho para poder trabalhar dentro dos exercícios legais das suas funções. Os principais profissionais especializados que atuam no setor diagnóstico de imagem são, em primeiro lugar, o médico radiologista, que tem que ter a formação generalista, registrado, né, competente ao Conselho Regional de Medicina e com título de especialização a ele. Ele primeiro faz, gente, a formação generalista, depois ele faz uma especialização, né, na parte de radiologia, em diagnóstico de imagem, junto ao Colégio Brasileiro de Radiologia, CBR. Aí ele faz essa especialização em diagnóstico de imagem e, consequentemente, aí ele consegue tirar o registro dele de médico radiologista. Entre suas principais atribuições, o que ele faz? Primeiro, ele vai fazer a supervisão, gente, de toda a proteção radiológica, seja ela do prédio, seja ela com o paciente. Depois, ele vai realizar procedimentos radiológicos de intervenção, quando necessário, realizar ou supervisionar os exames, né, que são feitos através de meios de contraste, e ele vai, por fim, emitir o laudo médico em todos os procedimentos radiológicos realizados dentro ou fora, que estão fora do centro de diagnóstico de imagem. O tecnólogo em radiologia, né, ou o técnico em radiologia também, é profissionais com formação especializada em técnicas radiológicas ao nível de graduação, que é o tecnólogo, ou nível médio, que é o técnico, tá? Gente, aqui, ó, a única coisa que difere de um para o outro, geralmente, é o tempo. Geralmente um tecnólogo é 2 anos e o técnico em radiologia pode ser de 1, né, a 2, aí vai depender. Mas o tecnólogo geralmente é 2 ou 3 anos, depende aí da onde ele vai fazer. Devem estar registrados, aquilo que eu falei para vocês, que na hora de contratar tem que ver se está registrado no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, o CONTER, né, que é através desse órgão que vai poder efetuar, que vai poder trabalhar, né, sem o registro não consegue trabalhar. Então é que nem do Conselho de Medicina, né, o Cremers tem que ter para poder atuar como médico. A mesma coisa aqui, como técnico em radiologia ou então tecnólogo,
ou médico radiologista. Entre as suas principais atribuições, destacam-se realizar exames radiológicos simples ou por meio de contraste sob supervisão do médico radiologista, operar os diversos métodos de obtenção de imagens através do Centro de Diagnóstico de Imagem. Ele tem como destaque principal a radiologia convencional, que é aquela antiga feita por raio-x, a radiologia especializada, que hoje em dia geralmente a gente trabalha com a digital, a tomografia computadorizada, exames radiológicos no leito e centro cirúrgico, que também se vai até o paciente no leito para fazer o exame, né? Em UTI, por exemplo, neonatal e de adulto, a gente faz os exames, né? Chama a equipe de radiologia, eles levam todos os equipamentos até o paciente, já que não pode se deslocar, né? Até o CDI, é o CDI que se desloca até ele. A hemodinâmica, a ressonância magnética. Então tem as principais operações, né, do tecnólogo, do técnico ou do médico. Os profissionais de enfermagem que atuam no centro diagnóstico de imagem são o enfermeiro a nível de graduação, os técnicos de enfermagem e os auxiliares de enfermagem nível médio, que tem poucos atualmente, porque hoje em dia praticamente uma profissão que se extinguiu, né? Hoje em dia é mais o técnico de enfermagem, é o grau mínimo que é utilizado dentro de um hospital, de uma clínica. Então todos devem também, né, estar inscritos no Conselho Regional de Enfermagem. Aí eles têm que estar registrados neste conselho para poder atuar dentro da clínica radiológica, do serviço de radiologia do hospital, né, e assim por diante. De um posto, de uma UPA, né, de uma UTI. Aqui eu vou falar com vocês a respeito de como é a contratação, né, do pessoal no regime seletista. Nós temos a carteira de trabalho e previdência social, né, o seguro, os benefícios, o piso salarial de no mínimo 2 salários mínimos que tem que ter, né? O salário mínimo hoje é de 1.100, então é 2.200 o valor básico, mais a insalubridade sobre o salário mínimo nacional, que é de 40%, hoje em dia colocamos R$ 440 como insalubridade, né, pro técnico. A jornada semanal de no máximo 24 horas, né, por semana. Então isso aí o hospital que vai fazer, ou ele pode fazer um plantão de 24 horas e aí a pessoa não ir mais durante aquela semana, ou ele pode fazer com que a pessoa trabalhe 4 dias da semana 5 horas e um dia 4, né, e assim por diante, ou todos os dias, no caso, de segunda a sexta, 5 horas, né, 4 horas, é o limite estabelecido, mas na Constituição e na CLT não diz assim, ó, que ele possa, né, no caso, trabalhar em outros locais. Sim, ele pode. Na mesma empresa que ele não pode trabalhar mais de 24 horas, mas em outras empresas ele pode. Ou seja, por isso que a gente vê tão pouca vaga na área de radiologia. Por quê? Porque aí ele trabalha num hospital num dia, no outro hospital no outro, numa clínica no outro, né? Então, às vezes, acaba isso fazendo com que diminua as vagas, porque não tem uma coisa, teria que ter uma coisa específica na lei que diga que tem que ser somente isso por semana, né? No conjunto de empresas que ele trabalha. Não teria que colocar alguma coisa na lei para poder restringir isso aí. Mas ainda não foi colocado, nem na nova CLT. A aposentadoria especial de 25 anos de atividade, quando ele completar 25 anos de atividade, ele pode ter aposentadoria especial.
né? E respeitando a lei número 7.394/85, que nós veremos na aula que vem, tá? Dando continuidade. Nós temos também o trabalho em regime de terceirização, a relação contratual moderna, né? Hoje em dia a gente trabalha com terceirização em várias empresas. Aí o que vai dar? Ampla liberdade para as partes. O tomador de serviços vai repassar uma parte, né, de suas atividades a uma empresa legalmente constituída, com profissionais habilitados. Então ele compra aquele serviço de uma empresa terceirizada, né? É cobrado alguns impostos gerais, como o INSS, como o ISS, como o COFINS, Imposto de Renda. E aí tem um acordo para negociarem, né, quanto que vai ser o valor daquele profissional, né? E aí ele vai decidir se ele vai querer contratar terceirizado ou ele vai contratar com carteira assinada para a empresa. Então é permitido sim a terceirização no regime de trabalho, tá? Para radiologia. Aqui nós temos a contratação também de cooperativas de profissionais de radiologia, que é regida pela Lei 5.764, na qual permite, né, pessoal, de acordo com o artigo 90, dizendo que não há vínculo empregatício, pessoal. Isso que é ruim, a cooperativa, entre o cooperado e a cooperativa. Então não tem um vínculo, né? Ele passa a ser um cooperado, né? Ou seja, ele vai pagar um valor por mês, né? E isso aí é um estímulo, né, para que tenha as cooperativas. Particularmente, eu já fui uma cooperativada e acho que não tem vantagem nenhuma para quem trabalha, porque tem recolhimentos de INSS, não é assinada a carteira, né, geralmente, e demora muito para receber, né, da cooperativa, né? Vai dizer, mas pela sua experiência, bom, é o que eu ouço muita gente falar, né? O melhor contrato ainda, aquele que eu vejo, é o contrato por empregado, empregador, porque o terceirizado geralmente ele paga menos pro empregado, tá? E fica com uma parte ainda do dinheiro do empregado, e a cooperativa também. Então ainda é melhor o regime antigo de trabalho. A contratação por cooperativa de profissionais de radiologia tem algumas características. Tem que ter um contrato firmado com várias entidades públicas e privadas. Pode ser uma cooperativa firmando com uma empresa pública ou privada esse contrato. Tem que ter um capital social subdividido em partes, cotas, compradas pelos associados. Tem que ter representantes e um profissional autônomo associado a uma entidade forte, e tem que ter um acesso a um grande número de oportunidades de trabalho. Então as cooperativas têm que oferecer bastante profissionais, né? Tem que constituir capital, tem que ter capital social. Não é assim simplesmente montar uma cooperativa e sair contratando pessoas. Tem todo um trâmite por trás disso aí, tá? Para poder montar uma cooperativa. Agora na aula que vem a gente vai continuar esse tema aqui e vamos falar também de algumas leis, né, onde estarei finalizando aí a nossa apresentação. Dúvidas, enviem por gentileza para o meu e-mail. Uma boa noite a todos e até a nossa última aula.